Sabe? É, Já pôs na tela aí o texto. isso. O Jorge está chegando, falta a Wanda, né? Ah, é, tem que admitir a Wanda. Pronto. Pronto, a Wanda chegou também. Você estava falando, Marta, quando caiu? É, o que eu achei interessante é que eles pontuam nesse texto, eu vou copiar o texto e enviar. Assim, que é muito importante a gente observar as boas, tá? Então, é por isso que trabalha Simão Pedro. A hora que ele foi iluminado para dizer que Cristo era o Filho, né? Iluminar as boas para perceber as ruins, que nós temos uma tendência, lógico, né, planeta Terra, de foco nas ruins. Ah, eu já estou com dor de cabeça, eu acho que é tal coisa. Ah, eu já estou com não sei o que, é tal coisa. Então, eles trabalham esse desenvolvimento da nossa individualidade, vamos dizer assim, com relação a isso, que possamos explorar sempre os momentos bons. Terminou a palestra e viu que, nossa, acho que eu fui inspirada, porque o texto está bom tal. Observar esses momentos, porque eles vão fortalecer essa outra lista que a gente leu aí. Isso eu achei legal também. Era isso. É, isso é importante, né? É, Você também não perceber só. É importante perceber esses momentos ruins, esses momentos, né, de baixa e de vibração baixa, tal. É muito importante, mas também é muito importante observar os momentos de inspiração, os momentos em que a gente é, consegue, inclusive, é, não ser afetado por essa, perceber a baixa vibração e não ser afetado por ela. Perceber que é alguma coisa e providenciar, como ele diz ali, é o momento propício para o passe, para a oração, né, para o recolhimento, né, no fim ele fala sobre isso, num pedaço, no né? segundo, no segundo parágrafo, ó. O segundo. Entendeu? A ocasião de humildade, da prece, do É, passe, essa é a verdadeira ocasião para isso, quer dizer, então, quando a gente consegue perceber antes de causar um dano, né? Seja para a gente ou para a pessoa que esteja em volta, porque a gente muitas vezes você está passando por uma situação dessas e você começa a virar uma pessoa, sei lá, uma reclamona, um não sei o que e tal, que você acaba atingindo as pessoas à sua volta, né? Criando um clima, dá vazão àquela energia ruim, né? Que está ali. Então, é muito importante. A percepção da energia boa é que nos traz a cura para isso, né? Que é. faz com que a gente se fortaleça contra os momentos de baixa energia, de vibração baixa, né? E quando muitas vezes as pessoas às vezes, você reclamou, né? Você é irritadíssima, alguma coisa assim, você não percebe. E as pessoas falam isso para você. Nossa, você reclama demais. Aí a pessoa fala, sério? Você acha que eu reclamo demais? Não, você reclama demais. E às vezes a pessoa não percebe que ela é assim. Pode acontecer também, né? Sim. Mas a primeira Aliás, eu frase, acho que é o mais comum, viu, Wanda? É, Pessoas porque não você. perceberem. A gente, ou a pessoa, quando tem algum tipo de instrução, de aprendizado, não, começa a Não, eu tô perceber, falando, eu falei isso mas a porque maioria das assim, pessoas nem percebe. eu falo isso porque às vezes acontece comigo. Meu marido fala assim: Nossa, mas como você reclama? Como você é isso? Como você é aquilo? Eu falo: Nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu tô, sabe? Tem dia assim: Nossa, como você reclama? Você se queixa demais. Nossa, você. Sabe? Eu falo assim: Nossa, mas eu não acho que eu sou assim, entendeu? E às Mas vezes quando ele você pode fala estar. isso, você não constata naquele momento, por exemplo, que momentos antes você estava reclamando de alguma coisa, você estava chateada com alguma coisa e Pode de ser, repente. não, mas pode ser também que para mim aquilo não seja uma queixa. Às vezes eu posso falar num momento alguma coisa assim que não é uma queixa, e para ele é.
Para ele soa como uma queixa, como Soa uma como uma reclamação. queixa, entendeu? Então, eu acho assim que tem algumas coisas também que as pessoas fazem sem perceber. É lógico, aqui fala bem claro, né? Sem perceber que são essas influenciações sutis, né? Que você faz e você não percebe. E aí é É. onde nós, né, nós que Mas estamos olha o estudando, temos primeiro que perceber. parágrafo. Olha o primeiro É, parágrafo que o Jorge vai falar. Fala, Jorge. Ó, Eu estava tentando, né? Porque esse desculpa aí. primeiro parágrafo ele dá um foco para nós. exatamente nisso que a Wanda está falando. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, Perdura. perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente, quer dizer, A crie a hipótese. possibilidade, Gente, né, a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Deixa eu continuar um pouquinho. Uhum. Eu vou confessar para vocês. Um pouquinho mais adiante aí, nesse item que fala assim, ó, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Eu passei por isso hoje. Hum. Eu tive exatamente essa sensação hoje, tá? Eu estava assim meio sem ânimo, sem pique, sabe? Para fazer as coisas. Eu tenho tanta coisa para me fazer aqui na chácara. Estão acontecendo uma série de coisas legais, boas, né? Tá? Mas eu estava assim meio sem eira nem beira, meio esquisito, né? Aí eu pensei, falei, pô, cara, eu tô tão devagar, sei lá, será que eu tô com gripe? Será que é isso? Né? Aí eu pensei assim, quer saber uma coisa? Eu não vou fazer nada, tá? Eu vou para dentro de casa, isso foi após o almoço. Eu vou para dentro de casa, aí eu vou ouvir uma música ou então vou ler alguma coisa. Peguei um livro do que eu estou lendo, do Ramatiz, eu li 3, 4 linhas e não me achei naquela leitura. Aí eu peguei, deitei e acabei dormindo. Quando eu acordei, eu estava assim, melhor. Estava assim Que bom. mais animado, sabe? Mas eu senti exatamente eu tive essa sensação, né? Então, eu acho que sim, uma influência espiritual sutil, que eu não consegui no momento assim de cara identificar, mas eu estava assim meio sem graça, meio sem ânimo. E aí depois que eu Famoso dormi, borocochô. isso, estava meio lusco-fusco, né, Valéria? É, borocochô. Borocochô, Macambúzio, Então, Taciturno, então, em vez de você rezar, então, Flegmático. em vez de você vigiar e orar, você foi dormir. Fui dormir. Resolveu, né? Aí eu, sei lá, dormi acho que eu dormi quase uma hora. Quando eu levantei, aí eu não estava com aquela sensação, sabe? Aí eu já fui ver outras coisas. Aconteceu o tucano lá que eu Ah, mandei um legal. videozinho para Marta, né? Falei, vou mandar Uhum. como coisas de Deus, né? Coisa da natureza. Aí apareceu o tucano, aquilo me alegrou um pouco e tal, e aí, beleza. Mas influências sutis. Então eu senti isso hoje, sim. Indisposição inexplicável, né? É. Quando a Wanda falou que às vezes ela se não percebe, esse é justamente um estudo para a gente, que nós, né, já lemos bastante a Percebendo, né? respeito, para a gente vigiar. Então, aquela situação está acontecendo lá na casa, a gente já aprendeu a dar água na boca, mas assim, para você se perceber, né, para você sondar o porquê isso está acontecendo e ter esse entendimento aí, como a É, Valéria citou também. Quando é bom, a gente deve agradecer, como nós lemos aí também, nesse nosso estudo da gratidão, e quando é ruim, prestar um pouco mais de atenção, né? É um estudo para nós. Agora, é lógico que vai ter aquele nosso parente que não leu nem nada, e que vai ter
essa condição. Esses nossos estudos está sempre lá no papel do coordenador lá e do dirigente. É para a gente sondar o nosso íntimo e fazer a nossa mudança, o nosso fortalecimento. É Ô, verdade. Wanda, pensa nesse item aqui, ó. Teimosia em não aceitar para você mesmo e haja influenciação espiritual consigo. Mas, passados alguns minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulso. Ó, minha internet, de novo, tá oscilando aqui. Onde está isso aqui? Então, quando tá aí, ó, na teimosia, é o último dos itens Teimosia. que ele coloca aí. Teimosia, Bem, não Lucas. aceitar para É. você mesmo. E aí é muito próprio. Então, É. quando seu marido, você está reclamando demais, não sei o quê, É, veja, a gente teima em não aceitar que está sendo influenciado por alguma coisa. De repente, você lembra que você reclamou, que você falou, não sei o quê, aí vem arrepende. o que ele diz aqui, né? O arrependimento, a recomposição do tom Do tom mental, mental, né? e não rara a Interessante. constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. É bem Exatamente. por aí. Você já fez, né? É. Por isso, tantas orientações que a gente tem, água na boca, pensar, o que sai da boca, né, não volta. Nós temos todas essas. E não precisa ser nem na doutrina espírita, são muitas os ditados populares, não é? Por quê? Exatamente por isso. Porque lá na hora do beabá, você vai, de uma certa forma, tomar uma atitude e com certeza depois a gente se arrepende. O caso que o Jorge Luiz comentou dele hoje, qual seria a solução, hein? Qual seria? Primeiro, se perceber que está nessa influenciação e aí fazer aquilo que a Martinha falou, ler um evangelho, faz uma oração. Essa seria a solução? Eu acho que a solução primeira é a gente perceber que está, né, sob essa influenciação. E, em seguida, procurar ajuda no que a gente já conhece. Porque no caso do Jorge foi muito legal, porque ele está na chácara, ele pode fazer amanhã, mas isso é no caso assim de quem está trabalhando, igual a Valéria, o dia inteiro, né? Aí é aquilo, né? Tirar um tempinho, ir até o banheiro, fazer uma oração, se recompor, né? É vigiar mesmo. Olha, eu vou falar para vocês que não é nenhuma nem duas vezes na semana que eu faço isso, não. Uhum. Muitas vezes. Até porque, pelo meio que eu trabalho, né? Eu trabalho num meio muito de atividade, de entretenimento, de mundo artístico, tem toda uma carga e uma energia que não é brincadeira de lidar. Então, muitas vezes, tem muita cobiça, muita coisa assim, sabe, nesse mundo. Então, muitas vezes eu saio sim, eu me levanto da minha cadeira, vou quietinha, vou até o banheiro, faço as minhas orações, já faço já várias vezes fiz a subida elevatória ali no banheiro, sentar e ficar pensando e me concentrando e tal. Aí pronto, lavo as mãos, lavo o rosto e pau na máquina, volta a trabalhar. Com outra percepção, é impressionante, porque a gente volta realmente. Eu sempre me lembro muito da Simara, que ela falava isso. A gente volta com outra percepção de tudo, da gente, das pessoas, das situações, né? As respostas que a gente acaba dando, o nosso retorno para o outro muda completamente, né? Então é muito engraçado quando a gente realmente coloca isso na vida, no nosso dia a dia, né? Quando a gente coloca essa parte espiritual muito mais presente, muito mais forte no dia a dia. Eu acho, outra coisa que eu achei interessante nesse texto é ali no parágrafo do não, né? Que a gente acha que obsessão é aquela coisa maior, né? Essas pequenas influências assim, a gente não tem esse olhar, né? Você fala assim, ai,
a pessoa está assim, 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 tá obsediado, tá? E aí precisa ir fazer um trabalho, né? E aqui ele fala dessa sutilidade, né? Dos pequenos detalhes que a gente tem, é lá embaixo, no não. Ele vai falando das nossas pequenas dificuldades. Isso mesmo que o Jorge falou, de não estar num dia, né? A Valéria ter que entrar no banheiro. Um mundo de provas e expiações a gente vai ter. Mas aí ele traz essas influenciações nos pequenos detalhes. E aí lembra que a palestra de segunda-feira falou de livre-arbítrio? E ele falava, cuidado nas suas pequenas resoluções. Então, quer dizer, Atenção nos pequenos detalhes, né? sempre, atenção nos pequenos detalhes, são os pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Então, começou lá a discussão, não é um pequeno detalhe não discutir. Sim, ficar quieto, né? Tentar se concentrar, buscar tudo que eles falaram. Se a gente for buscar a leitura edificante, nós estamos atraindo os irmãos espirituais para perto da gente, eles nos abraçam, eles nos consolam, está tudo aí. Li as leituras todas, fiz lá as leituras para o livre-arbítrio do Livro dos Espíritos, todas batem nessa tecla assim, cuidado. E aí ele listou tudo perfeitamente, olha lá, quando não se sabe o que tem causado o maior dano, né? Se é o maior, né? Ou se são essas coisinhas que vão passando despercebidas, né? Que vão minando a nossa energia. É muito interessante esse texto. E que são volumosas, né? Se você for Muito, pensar. São muitas. muitas, Todo mundo muitas. todas as pessoas, por exemplo, não são todas as pessoas que sofrem obsessões grandes, né? Então, não são todas as pessoas. Mas se você pensar que todas as pessoas, em algum momento, sofrem uma influência sutil, o volume dessa energia é imenso, né? São as provas, né? A gente vai ter, sim. Olha só que interessante. É, tem uma frase aqui nesse texto que diz assim, olha, referindo-se, né, às influenciações sutis de espíritos ou influenciações espirituais sutis. Ele fala assim, ó, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. E aí a frase seguinte diz assim, ó, o espírito responsável, né, pode estar tão inconsciente de seus atos, né, que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa, ou seja, pelo próprio encarnado, né? Exatamente. O Tá? caso dos vícios, né? O caso dos vícios. É, então, acompanhamentos discretos, eventuais, por parte do desencarnado, né? E às vezes esse desencarnado, ele pode estar tão inconsciente dos seus atos, né? Não sabe nem o que está efetivamente fazendo, mas que reflete no encarnado, né? Se liga à faixa mental do encarnado, né? Exato. E o encarnado acha que é dele mesmo. É, Eu não sei, Percebe que está. eu não sei quantos de vocês fumaram. Eu sou ex-fumante, né? Fumei durante muito tempo. E é impressionante isso. O Jorge estava falando isso, eu comecei a pensar na situação da vontade de fumar, né? Como na maioria, hoje eu paro e penso e sei que a maioria das vezes que eu tive vontade de fumar, essa vontade não pertencia a mim. Era uma influência mesmo, né? Porque eu fui fumante durante muito tempo, mas eu sempre detestei cigarro, eu sempre detestei cheiro de cigarro, fumaça de cigarro. E como é que eu era fumante? Se eu não conseguia conviver com isso. E muitas vezes tinha muita vontade de fumar. E quando eu resolvi parar de fumar mesmo, foi por minha vontade. Tem gente que precisa de remédio, tem gente que precisa de tratamento, parará. Não,
Foi por minha determinação que eu parei, e parei como se eu nunca tivesse fumado na vida. Eu parei. E eu parei assim, eu não vou sofrer. Então eu parei, eu tinha um maço de cigarro no porta-luvas do carro, outro na mesa de cabeceira, outro numa bolsa, porque você falava, se eu tiver, em algum momento, eu tiver vontade de fumar, eu vou fumar. Mas só que eu resolvi que eu não tinha mais vontade de fumar, que aquela vontade não ia mais me atingir. Então, eu acho que casa muito com o que está dito aí nessa frase. Lógico que depois de um tempo que você começa, você tem um vício físico, né, da nicotina. Mas eu venci esse vício físico com determinação só. Não vou, não quero, eu não quero isso para mim, e isso não vai mais acontecer. Eu não quero mais ter vontade, eu não vou ter mais vontade. Né? Então, isso que a Martinha falou dos vícios, tal, que é bem isso mesmo. É a sintonia, né? É. É isso mesmo. Então vamos lá. O que vocês entendem desse parágrafo aqui, ó? Quando o influenciador é consciente, a oco- a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto. Tosse. Eu estava assim com essa tosse. Coitado. Marcado para oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. O que vocês acharam desse parágrafo, hein? Eu acho que esse aí já é um desencarnado que tem uma situação com aquela pessoa, entendeu? Então ele vai, né? O Já de tem cima algum... que o Jorge falou, ele é inconsciente, ele grudou ali do lado da Valéria porque ele é fumante, ele precisa daquilo, né? O consciente não, né? Uhum. Já vem com toda uma preparação, ele vem com uma história anterior, né? De alguma situação comigo, e ele vai sempre estar preparando alguma coisa para estar no meu caminho. E eu não sei, existe muito essa coisa, como a gente já deve ter ouvido falar diversas vezes, fizeram um trabalho para mim, encomendaram um trabalho, né, um espírito, alguma coisa que fizesse alguma coisa, que prejudicasse de alguma maneira, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso na vida, né? E eu acho que esse influenciador consciente são esses espíritos que estão aí com um nível bem baixo e que muitas vezes também são usados, eles, para saciarem suas necessidades, né, psíquicas, são usados por outros espíritos que fazem com que eles façam coisas, né? Que é um engodo, fazem com que eles façam coisas para pessoas que estão encarnadas, que prejudiquem pessoas encarnadas, que perturbem essa pessoa com um intuito. Então, eu acho que esse influenciador consciente também é esse, porque esse espírito, por mais que ele esteja ali sendo, sei lá, coordenado por outro, por um espírito mais forte, sei lá, de uma energia mais forte, eu não sei bem como se processa, mas, enfim, ele tem consciência de que ele está fazendo mal. Ele tem consciência de que o que ele está fazendo é prejudicial, né? Não sei, eu entendo que quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência, com meticulosidade. Então, existe um plano, é arquitetado, né? Tem uma coisa que é arquitetada. Eu acho que tanto pode ser essa coisa que a Marta falou, que é uma coisa antiga, que é uma coisa que vem, que é um De resíduo aí outras que vem encarnações. vindo de outras Sim. encarnações, como eu acho que também pode ser essa coisa dos Uma espíritos. falange, é É, isso uma mesmo. falange, É isso isso, mesmo. Martinha. Né? Que O meu, vai. em primeiro momento, eu acho que pode ser sim esse meu parente, essa pessoa que eu matei em outra encarnação, como no caso do Segismundo. Mas sim, lembra que eu contei a história também do André Luiz, daquela irmã emerenciana, que ela procurou o filho, que enlouqueceu, até ajudar esse moço, ela trabalha hoje
com deficientes, né, com pessoas portadoras de necessidades, aí ela não cita exatamente isso, ela vai atrás dos resgates, e ele fala que fulano de tal, na outra vida aconteceu assim, ele está ali junto. O cara, ele está lá e ele arquiteta todo o plano de como atingir aquele irmão. Então, eu acho que esse é o influenciador consciente Consciente. da sua casa. Esses são o que a gente chama de, quando a gente está obsediado, de obsessor. Não é obsessor, é um cobrador É de isso alguma mesmo. coisa que a gente ficou devendo. Então, Isso, esses são isso. os influenciadores conscientes. Ele é um cobrador e ele vai articular aí alguma coisa para que se influencie aquele que ele quer cobrar. Lá. E É isso mesmo. ele programa isso daí, ó, você vê, Uhum. às vezes dias, semanas, até ele conseguir chegar no alvo e influenciar o encarnado, né? É bem por aí mesmo, mas são os nossos cobradores, são os nossos cobradores É. que a gente deve alguma coisa e eles estão conscientes e trabalham para. O que me chama a atenção é que embaixo, na última frase, né? Marcado para oportunidade de encontro em perspectiva, conversão, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Você vê que são vários pontos de ataque, uma É. influenciação muito grande, né? Na parte material, né? Influenciação ali, Ah, ó, direto. é, 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 influenciando até a parte material. é. Por isso a gente tem que prestar atenção, às vezes nos ocorre e com certeza pode ser uma influenciação aqui, pode. O que eu aprendi muito, assim, de todas essas leituras, que é aquilo que a gente conversa sempre, ninguém é flor que se cheire, eu tenho um gênio bem difícil e tal, mas que outro dia a gente viu que a pessoa às vezes, né, te manda assim uma resposta, isso te dá até uma dor de cabeça. O que eu tenho lido muito assim é que quando a gente percebe esse tipo de coisa, fazer isso mesmo, fazer uma oração, pedir fortalecimento ali para o seu anjo da guarda, que ele ilumine o anjo da guarda daquele irmão, né, a fim de que ele não cause dano nem a mim nem a ele. Eu acho que é essa a proteção que a gente tem. E isso que a gente faz aqui é uma proteção em dose dupla, né? Porque a gente está sempre lendo e tendo a oportunidade de fazer a reflexão, que foi exatamente o que o Jorge fez. Quando ele pegou o livro e leu, ele relaxou daquele cansaço, foi abraçado ali pelas equipes que estavam presentes junto com o anjinho da guarda dele e dormiu. Como que ele acordou? Melhor, Melhor. né? E É foi isso aí. tratado durante o sono. Exatamente, quando ele falou, eu pensei, foi dormir, né? Isso eu estou trabalhando, mas assim, já veio na minha cabeça ali o anjo da guarda dele lendo o livro junto, outros irmãos apoiando, dormiu, melhorou. Então, veja, é uma saída também. Se eu estou agitada, né? Principalmente as pessoas que têm crise de ansiedade, tomam remédio e tal, elas são orientadas a fazer o repouso, a dormir. Aliás, a medicação que elas tomam é toda para dormir muito. Por quê? Né? Porque a gente precisa desse repouso. Uhum. Ok. Olha O lá, descanso olha, é fundamental a qualquer recuperação, seja ela física, espiritual, mental. O o, descanso é no, fundamental, o descanso do corpo é sim, fundamental. o nome do livro é Estude e o último parágrafo é Estude. É, estude e Estude. ajude a você mesmo. Né? É. Estude e viva, Estude. que é o que a Muito gente bom. faz, graças a Deus, né? No meu relógio já vai cair os 10 minutos finais. Tá bom. É. Algo mais aí? A semana que vem, então, fica o item 3.3, maus obreiros. Está na página. O texto está na página 69. 69? 69. Maus obreiros. É o item 3.3. Ah, é. É uma passagem de Paulo. Está Uhum. no Filipenses 3, capítulo 3, versículo 2. Aí, ó, deu 10 minutos Ok? agora. Deu 10 Deu minutinhos. 10 minutos agora. Deu. Dá tempo de encerrar? Dá? Dá. Dá? Então Dá. vamos. Jorge Luiz, quanto à luz, eu faço as vibrações. Quanta luz
neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim, queridos irmãos, mantendo sempre a nossa união de pensamentos, a nossa união de vibrações, nós vamos nos unir também em profundo amor com as fraternidades superiores, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes, com o professor Eurípides Barçanufo, e irradiando o nosso amor, vibremos pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas, pela paz na Terra, intensa vibração de amor e paz. Imaginemos uma luz rosa envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vibremos ainda pelo nosso Brasil e pelo nosso povo brasileiro. Por todos os trabalhadores, participantes e assistidos. Vibremos por todos os lares da Terra, por todos que estão encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares, pelo nosso lar, nossos locais de trabalho e por nós mesmos. Vibremos por Wagner Gomes, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Vibremos por nossos irmãos assistidos, por nossos irmãos trabalhadores e também pelos irmãos dos grupos de estudo que, por motivos pessoais, não estão podendo participar destes nossos encontros. Vibremos à disposição dos mentores para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. E vamos encerrando, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Fluidificação das águas, em prece. Irradiamos amor e magnetismo e ligados amorosamente com os mentores, pedindo que eles coloquem nas águas as energias espirituais necessárias ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Permaneçamos em silêncio por alguns instantes para que os mentores terminem o atendimento da fluidificação das águas. Graças a Deus. Prece de encerramento. E assim, meus irmãos, vamos assim unidos buscando o nosso próprio silêncio interior. E assim nós vamos agradecer as equipes espirituais da Fraternidade de Servidores de Jesus e das demais fraternidades que nos auxiliaram durante estes estudos desta quinta-feira. Agradeçamos aos mentores do nosso grupo e aos nossos mentores individuais. Vamos agradecer também a esse companheiro de todos os nossos encontros, que é o professor Eurípides Barçanufo, sempre nos dando as bênçãos do entendimento e do aprendizado. Vamos agradecer a Jesus pela a oportunidade que ele nos deu de nós termos podido realizar esta tarefa. E assim, elevando as nossas mentes e os nossos corações em profunda gratidão, agradeçamos a Deus, o nosso Pai, encerrando com a oração
que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso material e espiritual de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, como nós devemos perdoar aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Pai, cairmos em tentações e nos livra de tudo quanto for mal, encarnado ou desencarnado, e que assim seja, graças a Deus. E ainda, unidos nesse sentimento, nessas vibrações, vamos agora dedicar as nossas melhores vibrações de amor à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Casa de Dr. Bezerra de Menezes, no espaço. Vamos vibrando muito amor e entregando nas mãos de Dr. Bezerra e seus ajudantes, para que eles usem essas nossas vibrações onde elas forem melhores aproveitadas. Que eles possam distribuir essas vibrações entre os nossos irmãos necessitados. Vibremos muito amor, intensa vibração de amor para a casa de Dr. Bezerra de Menezes. Muito amor. E assim, com toda essa vibração de amor, vamos pensando no nosso planeta Terra, envolvido por uma luz rosa de muita paz, de muito amor, de muita harmonia. Vamos vibrar muito amor ao nosso planeta Terra. Muito amor, intensa vibração de amor ao nosso planeta Terra. E assim seja, graças a Deus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz e te sentimos aqui em vibrações fraternais. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor também. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. E novamente, agradecidos por mais esta quinta-feira, por mais esse estudo, pelo aprendizado, pelas reflexões, pelos entendimentos. Que possamos cada vez mais incorporar todas essas mensagens, todas essas recomendações que a espiritualidade nos passa, de forma que possamos caminhar para para a nossa evolução espiritual com muita facilidade, com muita paz no coração. E agradecidos, então, por mais esse ensinamento, por mais essa noite de estudo. Sempre a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Espiritual, suas bênçãos e proteção, e que eles nos autorizem, então, a encerrar o estudo dessa noite. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Tenham um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Vai cair, estamos no último Bom final de minuto. semana. Beijo, boa Horas, noite. Falta um Beijo. minuto para cair. Valéria, eu te mandei uma mensagem. Fiquem com Aquela Deus. menininha Alice que você gosta vai trabalhar no Caldeirão do Hulk. Tá bonitinho. Ai, que legal. Ela é uma gracinha. Nos Eu adoro Pequenos ela. Agora eu sou Gênios. fã dela e da irmã dela. Vai apresentar os Pequenos Gênios. Que legal, vou assistir. Legal. Vou assistir. Tá bom.